Oi, pessoal. Sou o Guilherme Albuquerque. A gente está no nosso primeiro episódio do nosso videocast aqui da Beth Cunha. Estou com a ilustre presença da própria Beth Cunha. Dê um olá pro pessoal. Oi, eu gostei do ilustre. Né? Tem que fazer o filme já na primeira. Nosso primeiro convidado é uma pessoa assim que já vem de longas datas, um amigo, uma pessoa muito próxima da gente, que a gente quer muito bem, que é o designer de interiores André Monte. Muito prazer, André. Seja bem-vindo aqui com a gente. Eu não sei o que estão aprontando para mim, mas eu tô gostando. Ó, já veio, já veio. Tô preparado. Tem que começar comigo, né? A gente fez um terrorismozinho antes, né? Falando, André, a gente vai falar um pouco sobre o passado, não vai ter muito filtro. Aí ele ficou um pouco preocupado, mas é só brincadeira, André. A gente Tá. vai falar de... Eu aguento. Fique tranquilo. André, para quem não te conhece ainda, a gente queria saber um pouquinho da tua história, assim, como é que você começou no design, conta um pouco. A gente já conhece, mas tem muita gente ainda querendo conhecer. Fala um pouquinho. Eu tenho uma história que eu não vou dizer que é longa, mas para mim faz tanto tempo, né? Esse ano a gente está completando 18 anos de trabalho profissional. Comecei como design de interiores e estou aqui até hoje. Passei por um caminho da arquitetura, mas me firmei no design de interiores realmente. E aí estamos comemorando esses 18 anos, essa maturidade de trabalho, escritório novo, um novo momento de trabalho. E é isso aí, é a minha história. Não sou cearense, sou do Piauí, mas moro aqui há mais de 20 anos. Sou filho de cearense, mas hoje já me considero. E fui muito acolhido, tanto pela cidade, muito acolhido por parceiros queridos como a Beth Cunha, que me acompanham desde esse início. E você falou agora que está com um escritório novo. Ainda não fomos convidados, né, Beth Cunha, para conhecer. Mas nós estamos em soft open, calma. Eu acho que ele está esperando assim para fazer um lançamento especial para a gente conhecer, né? Nós vamos fazer, mas estamos em soft open, mas eu tenho muito Beth Cunha lá. Ó, como é que é o projeto novo do escritório? Como é que foi essa mudança? Por que mudou? Na verdade, a mudança foi necessária, a gente cresceu um pouquinho, então a gente tinha que ter mais conforto para o nosso cliente, para a gente, para a minha equipe. E a ideia foi proporcionar uma nova experiência de atendimento de projeto dentro do escritório. A gente pensou num escritório totalmente novo, que fosse um pouco mais fluido, que eu não tivesse amarras de sala de reunião, nem locais de apresentação. A gente tem uma grande sala, que é um living, que eu tenho uma biblioteca, que de acordo com cada projeto a gente atende o cliente e eu quero que ele tenha essa experiência. Ele saia do dia a dia comum dele, ele vá para o escritório, ver como ele vai viver, ver beleza, ver arte, ver o novo estilo de vida que eu venho proporcionar para ele. Eu vi um spoiler aí no Instagram, não sei se foi no seu, que acho que a sala de reunião era com um clima bem de casa mesmo, né? Para a pessoa já estar bem num ambiente confortável de casa, sem aquela formalidade de mesão, televisão, um monte de amostra, de pedra, de coisa. Não, nada disso. A ideia é um clima de casa, né? É um clima de casa. A gente recebe como se eu estivesse recebendo na minha sala de estar. Quero que as pessoas se sintam em casa. Quem quiser ficar... Às vezes eu até digo para o cliente, quiser ficar descalço, fica descalço. Fique à vontade, que a gente vai ver aqui como é que você vai viver. É legal isso porque, teoricamente, é meio que óbvio, né, Beth Cunha? Você vai para um escritório que você vai fazer a sua casa, se você chega e se sente confortável como uma casa, já é um cartão de visita bem... Se já se sente bem como se estivesse em casa, já é o primeiro... já é a aceitação sua. Você entrando na casa dele. Eu acho que é mais ou menos essa troca. É justamente isso. Eu sempre, desde que eu comecei, eu sempre disse isso. Que é um prazer muito grande ao cliente me permitir entrar na casa dele para poder modificar ou para poder proporcionar uma nova experiência de viver. Então é por isso que eu fiz essa troca nesse momento. O escritório, ele reflete muito isso. Reflete essa nova experiência, reflete esse novo formato. Tanto que quando você chega da rua, Minha História é uma Casa, você entra por uma biblioteca que é totalmente preta. É totalmente um espaço totalmente negro, escuro. Porque é como se a pessoa tivesse esse rompimento da sua vida real e você vai ver ali o seu futuro. Essa é a ideia. Quando estiver pronto, já vou falar com o pessoal da filmagem já fique sabendo que a gente vai fazer uma filmagem lá para mostrar como é que vai ser, né? Tem que... A gente chega lá, cada um... Eu não fui lá ainda, mas... Chega lá com um cooler. Meus bastidores aqui, todinho já conhece. Já. Que tá...
Não, eu tenho... Tá guardando o melhor pro final. Eu tenho muito Bete Cunha lá, tenho muito ponto de vista. Então, a gente vai ter um momento solene de recebê-los. Ah, tá. Deixa eu te perguntar uma coisa, André. Em relação à tua equipe, assim, como é que funciona? São quantas pessoas? O que é que eles fazem? Eu não tenho uma equipe muito grande, até porque todos os processos eu controlo muito. Eu participo de tudo. Eu ia te perguntar isso. Se você deixa rolar ou se tá lá em cima do pessoal. Eu estou em cima do pessoal. Lá no escritório não passa nada sem que eu saiba. E nem que eu participe. Eu acho que isso sempre foi um ponto e todo mundo que me contrata, que me convida para fazer um projeto, eu sempre digo isso, a minha mão está sempre no meio disso tudo. Desde escolhas, de análise de briefing e tudo isso. Então, eu não tenho uma equipe muito grande. Eu tenho uma equipe de mais ou menos 10 pessoas, que aí eu tenho um coordenador, que é um arquiteto que trabalha diretamente comigo. E ele coordena toda essa parte. Parte de criação, parte de execução, projetos, a parte técnica. E aí tudo a gente distribui. Então a gente, como todo escritório, a gente tem arquitetos, estagiários, arquiteto júnior e por aí se vai. A gente estava até conversando antes de começar, né, Bete Cunha? Vamos perguntar para o André se ele tem algum ritual, assim, vou começar um projeto, tem que ser de madrugada, escutando Frank Sinatra e tomando um vinho específico. Tem algum processo assim? Qual é o melhor horário seu, assim, de criação? Não, o meu horário de criação é quando eu me sinto meio sozinho. Mas o meu horário de criação mesmo é no fim do dia. Tanto que eu sou aquela... Mas no escritório? No escritório. Não acorda de noite, escreve num caderninho aqui, faz um croquis e tal? Não. E esse lado criativo, ele pode surgir de N formas. Eu posso estar, às vezes, aqui na Bete Cunha, vendo um tecido, aí eu vejo um papel parede, aí eu olho para aquele papel parede, não é nem para o cliente que eu estou aqui, é para outra coisa. Aquele ali já é da starta para outro processo criativo. Mas o meu processo mesmo é, à noite... Às vezes sozinho, os meninos saem do escritório, minha equipe sai por volta de 6h30, 7 horas, às vezes eu fico até 9, então eu começo esse processo criativo e aí depois dele estar resolvido na minha cabeça, ele passa para o caminho que ele tem que seguir dentro do escritório. Mas não tem nenhum ritual assim, não. O único ritual... Nada específico? Nada específico. O único ritual que eu tenho, que isso é muito ligado a mim, eu sou muito ligado a duas coisas. Uma é música. Eu acho que todo projeto ele deveria ter realmente uma trilha sonora. É uma apresentação do projeto com a trilha sonora com o perfil do cliente. Não, às vezes eu não faço isso porque às vezes essa trilha sonora é muito o perfil do André. Às vezes não é o perfil do cliente. Vamos pedir uma sugestão aqui de trilha sonora para a gente escutar. Qual a música, trilha sonora do projeto ideal do André Monte? Eu tô numa vibe agora meio fresh, assim, uma coisa meio divertida. Então eu tô ouvindo muito um cantor que ele é meio italiano, meio inglês, que chama Jack Savoretti. Eu escuto muita música dele, ela tem sido tema de muitos projetos hoje em dia. Aquela coisa mais leve, fresh, que tem como se fosse uma coisa meio durante o dia, diurna. Eu quero conhecer. Botar na nossa playlist, viu, Bete Cunha? Da loja, para quando o André chegar, tá tocando essa música para ele se inspirar. Eu sou muito eclético. Eu gosto. Eu acho que tudo é isso. É igual comida. Eu sempre digo que a gente às vezes não gosta de uma coisa só, né? A gente gosta de vários caminhos. Eu acho que até o meu trabalho também ele tem isso. Uma vez me perguntaram se eu tenho... que estilo você segue? Eu disse, não, eu não tenho um estilo muito definido. É a cara do meu cliente. O que o meu cliente me pede? Vai ter a minha assinatura, vai ter algumas coisas que eu gosto como gosto pessoal, mas eu tento refletir isso, filtrar isso dentro do que o cliente gosta. Uma vez já teve assim um cabo de guerra, o cliente quer uma casa amarela, toda amarela. Eita, eu sabia que o amarelo ia chegar. Já teve. Casa, eu quero o teto amarelo. E aí, como é que você vai fazer? Não, teto e piso amarelo. Inclusive, eu até teve uma brincadeira dessas do Instagram que me pergunta, que eu coloquei coisas que eu não gosto, eu comecei logo pelo amarelo, né? Que eu tenho um verdadeiro horror amarelo. E eu tenho uma cliente muito querida que eu fiz a casa dela amarela. E no dia que ela chegou, eu não podia dizer para ela que eu não gostava de amarelo. Respirei fundo, tomei um copo d'água e segui. E a sala dela ficou toda amarela. Ela chegou com um vestido todo estampado, todo colorido. Todo colorido. E a sala dela toda amarela e ficou linda. Dos projetos que eu mais gosto que eu tenha feito. Mas eu não gosto de amarelo pra mim. Mas é boato e sei que você não gosta de amarelo, porque a nossa produção que pesquisou as informações sobre você ficou sabendo desses detalhes. Detesto amarelo. Roupa estampada também não? Não, roupa estampada também não. Depende da estampa, eu estou estampado, com um xadrezinho discreto. Você não usa estampa. Não uso. Eu não gosto muito da estampa também, não.
Acho que eu vou dar uma camisa de oncinha pro Peter, de presente. Não sei se ele vai usar, não. Ele vai agradecer, mas ele não vai usar, não. Já imagino a cena. Floralzão. Como é que seria? Um floral, bem praiano. Passadinho de sábado aqui, bem bem despojado, com a camisona floral. André, eu tava... A gente até trocou uma ideia já sobre o assunto, que é uma questão que eu também tenho algumas dúvidas e que o público assim, das lojas pergunta muito e às vezes a gente não tem tanta autoridade, vamos dizer assim, para falar sobre o assunto, né? E eu queria te perguntar assim, até onde vai o trabalho do designer de interiores e do arquiteto? A gente atende muitos designers, muitos arquitetos, mas a gente até quis pegar uma pessoa realmente que é referência no design de interiores para poder falar com um pouco mais de autoridade, até onde tem a interseção no trabalho, como é que funciona? Explica pra gente, por favor. Tá. Obrigado pela autoridade. Claro. Mas, na verdade, são dois trabalhos totalmente... que eles são relacionados um com o outro, mas eles são muito distintos. A arquitetura, ela é muito relacionada a uma parte mais técnica, mais projeto. Isso é uma concepção muito pessoal, certo? Mais relacionada a projeto, uma coisa muito mais técnica. E eu sempre vejo o design de interiores, também tem uma parte técnica muito importante. Hoje, ou no decorrer dos anos, antigamente, o design de interiores não tinha esse nome, ele era chamado de decorador de interiores, né? Mas o design de interiores ele não se resume somente a uma decoração. Ele resume-se também a um projeto, uma parte técnica, só que ele é um trabalho um pouco mais emocional do que aquela parte tão racional quanto a arquitetura. Então, tem muitos arquitetos que trabalham como design de interiores, porque trabalham como projetos de interiores, projetos de decoração, projetos realmente da parte de interiores. E a diferença básica é justamente essa. Eu acho que o design de interiores ele tem até um caminho até onde ele pode ir, que seria talvez uma relação construtiva, né, do que de intervenções técnicas dentro de uma edificação. E a arquitetura ela vai justamente a partir desse caminho. Eu sempre pensei, por isso que hoje em dia, apesar de ser design de exteriores, é muito importante para mim trabalhar com um grupo de arquitetos, apesar de que no escritório eu tenho arquitetos e tenho design de exteriores trabalhando comigo, mas eu acho que é sempre muito relacionado um trabalho com o outro. Eu acho que o ápice talvez fosse nem só um design de exteriores, nem somente a arquitetura. Eu acho que quando a gente tem uma mescla dos dois caminhos, talvez eu acho que o resultado é muito melhor. Eu já ia até te perguntar, assim, vocês oferecem somente o serviço de design, tem arquitetos com vocês, se precisar fazer algum tipo de reforma que tem uma intervenção de arquitetura, vocês também fazem, como é que funciona? Até porque o próprio design de interiores, ele tem um caminho até onde ele pode ir dentro de uma reforma, do projeto, né? Então a gente, em relação a acabamentos, revestimentos, a gente tem total liberdade de trabalho. E aí quando isso aí envolve um pouco mais, envolve intervenções estruturais, intervenções construtivas, aí a gente entra com a arquitetura, que aí eu tenho uma retaguarda que me dá um suporte em relação a isso do escritório, para que a gente mantenha essa segurança junto com o cliente. Já tem um pacote completo, vamos dizer assim, né? Tem. Mudando um pouquinho de assunto aqui, vamos falar um pouco das suas referências, de onde é que vem os traços do André, quem são assim, as referências do design, tanto brasileiro, mundial? Eu tenho muitas, até porque, como eu disse, conheci ecletismo, mas apesar de, hoje em dia, eu tenho dentro do meu trabalho, tem um perfil muito mais clássico, mas eu gosto dessa referência ser uma referência talvez um pouco mais ousada. Se tivesse que escolher alguém, eu talvez escolheria Mies van der Rohe, por conta do racionalismo, por conta da limpeza visual do projeto, talvez fosse uma grande referência. E eu também tenho uma referência muito importante dentro do meu trabalho, que é uma designer de interiores também francesa, que chama André Putman. Ela foi muito famosa no final dos anos 70, início dos 80, mas dá trabalho, ela tem um escritório pujante. E é também uma grande referência, por conta desse ecletismo, de conseguir fazer misturas e conseguir fazer caminhos que nem todo mundo ousa seguir. E aí, pensando no Brasil, talvez eu tenha uma grande referência, talvez seja a Janete Costa, justamente por isso. Já ouvi falar dessa já, daí. né? Ela vem de um lugar que eu acho que vocês conhecem bem, né? O Pernambuco. Mas eu acho que a Janete Costa ela foi uma grande precursora disso como arquiteta,
trabalhava junto com o marido, mas ela pensava no interior. Ela pensava dentro das casas das pessoas e ela fazia o máximo possível para tornar isso uma experiência. Com todo o trabalho com arte, com regionalismo, com arte popular. Então, tudo isso, ela para mim, é uma grande referência. Beth Cunha, você já teve uma experiência com Janete Costa, né? Fala um pouquinho pra gente aí. Eu posso falar, né? Porque com Janete eu estagiei toda a época de faculdade, foram 4 anos que eu fiz a faculdade. Antecipei minha faculdade. Mas realmente você não tem noção do que você aprende lá, né? É uma coisa para a vida. Sim. Não é só para... Não é detalhes, não é a parte desenho, não. É vida lá, tá entendendo? E o que você aprende, essa parte de arte popular, que é muito forte. E na época que eu estagiei com ela, faz bastante tempo, não existia móveis planejados, não existia objetos. A gente desenhava tudo, do objeto ao móvel. Era tudo, cadeira, sofá, objeto, tudo era desenhado por ela. Então, assim, você não passava numa loja para pegar uns objetos. Não, era arte popular, tudo desenhado por ela, usava muito vidro, muito ferro. Era maravilhoso. E realmente é uma referência. Talvez isso seja falando de Brasil, talvez ela seja uma grande referência para mim, justamente por isso. Hoje em dia, tem dia que eu volto, vou procurar vídeos antigos, filmes ouvindo ela falar, a Janete Costa, e aí tem muita referência do meu trabalho. Eu digo para todo mundo que vai executar o que eu faço, o meu projeto não é fácil. Para quem vai executar. Eu adoro desenhar, eu saio desenhando puxador, pé de móvel, desenvolver alguma coisa que seja única para o projeto. Né? E eu acho que isso vem um pouco dessa referência da Janete Costa, André Putman também, porque não tem aquela coisa do comercial, de você comprar uma poltrona. Não fica casa com cara de loja, né? Não, que a gente vê bastante. Eu busco esse trabalho autoral, assim, das mãos. Inclusive, isso é um assunto muito importante, porque foi uma coisa que já me questionaram muito lá no escritório novo. Vocês vão poder ver, a gente colocou eu queria uma coisa muito simples na fachada, e nós colocamos tijolos. Já passei na frente ali, eu vi mais ou menos. Essa ideia do tijolo, ele representa uma coisa que representa para mim. Além do trabalho do tijolo, do edificado, mas a ideia do tijolo, tanto que a gente colocou eles ao contrário, ele tem a marca dos dedos de todas as pessoas que fizeram. E aí essa referência é minha. Lá no escritório a gente sabe exatamente, o projeto ele passa por mãos humanas, por nossas mãos, pelas minhas mãos. Então tudo isso é reflexo um pouco desse trabalho autoral, desse eu fazer, eu criar. E eu acho que essa referência da Janete Costa vem muito disso. Apesar de eu a conheci pessoalmente aqui em Fortaleza numa palestra, mas eu não tive o contato que eu gostaria de ter tido. Eu queria ter tomado um café com ela. Mas para a gente conversar um pouco mais sobre trabalho, etc. Mas é uma grande referência. E a pessoa, Beth Cunha, Janete Costa, como é que era? Falei pra gente. É o seguinte, quando eu comecei a estagiar, eu gostaria de ter voltado no tempo e começar tudo de novo. Porque quando eu comecei a estagiar com ela, eu tinha 17 anos, não tinha a menor noção então faz pouco do tempo. Poder de Janete Costa. Né? Então, assim, se eu tivesse passado esses 4 anos agora, eu era outra pessoa depois dela. Tá entendendo? Então eu só vim saber quando eu falava, aí o pessoal Janete Costa, eu via que todo mundo, a reação era diferente, mas eu não tinha noção. Então eu tive tudo, tive Janete Costa, tive Buller Max no escritório dela o tempo todo, que eram amigos, tive Borsoi, que também era no mesmo, eu ficava na parte de interiores, eu não ficava na parte de arquitetura com Borsoi. Mas a gente via todo o pessoal que circulava lá, tá entendendo? Inclusive os artesãos que iam para lá para mostrar para ela. Tudo passava lá. Pernambuco todo de artesanato passava no escritório dela. Então, assim, eu não sabia o poder da Janete Costa. Não sei se tu sabe, mas ela teve aula com a Ariane Suassuna também. Muito bem. A Ariane Suassuna era uma comédia. Literalmente. Mas falando da Janete Costa, é muito engraçado. Agora a gente está... Eu tive o prazer, há 4 anos atrás, de fazer uma reforma de um apartamento que ela fez aqui em Fortaleza. A gente fez um retrofit de um projeto. E foi tão
peculiar a conversa com a cliente, com a pessoa que é próxima a mim, né? Ela pegou, eu sempre soube que ela tinha um projeto feito pela Janete Costa, um dos primeiros feitos aqui em Fortaleza. Ela me chamou para fazer o projeto. Aí tinha algumas coisas que ela queria mudar, queria renovar. E eu não queria. Quer dizer, não vou mexer não. Tá tão lindo, tem essa autoridade. Eu fui muito sucinto nessa questão. Muito cuidado no mexer o projeto dela. E outro fator muito peculiar em relação a Janete Costa foi que a gente já fez Casa Cor 3 vezes numa casa projetada pelo Acácio Borsoi e pela Janete Costa, né? Da projeto Macedo. Na casa dos Macedo. Cruz ali, né? Mas eu não tive... E todas as vezes que eu sabia que a casa era lá, eu me empolgava para fazer um projeto na casa. E as 3 vezes eu fiz o espaço fora. Eu nunca consegui passar para dentro da casa, tanto que virou folclore essa história. Eu disse, eu quero fazer dentro da casa, mas eu nunca consegui. Eu sempre, nos 3 anos dessa participação de Casa Cor, dessas 3 participações que foi nessa mesma casa, os 3 anos eu fiz fora. Muito engraçado isso. Aquela casa ali eu nem sei se vai ter Casa Cor lá ainda. Não, a casa já não existe mais. Não existe mais, né? Teve até um... E engraçado também que eu tive 2 momentos de Janete Costa. O momento que eu era estagiária e o momento que ela começou a ser cliente minha aqui. Inclusive, a gente foi para São Luís e ela morre de medo de avião. Ela só me chamou porque ela queria ir de mão dada comigo. Eu fiz, Maria, eu vou. Pode pegar na minha mão que eu vou para você todo canto. Ela tinha medo, tinha pavor de avião. E ela estava fazendo o palácio do governo de São Luís. Aí eu viajei com ela para ver tapete lá também, para vender tapete. Deve ter sido mal. Eu queria ter uma brincadeira. Eu tenho uma brincadeira que às vezes eu digo para o Alexandre que tem umas pessoas que eu adoraria tomar um café. Uma delas é a Janete Costa. E também eu acho assim, eu acho que a gente entra na faculdade muito novo. A gente não tem muita noção do que é a faculdade, do que é quem são essas pessoas que circulam a gente. Até os livros que a gente lê, a gente só tem noção depois que a gente se forma. Porque aí eu volto para reler, para saber o que é que eu aprendi, ou deixei de aprender. Isso aqui é uma aula, viu? Conversar com vocês aqui. Mas você sabe, Beth, essa questão da faculdade, isso é muito interessante. Eu sou fruto de uma escolha. Eu tenho uma outra formação antes do design de interiores, sou formado e pós-graduado em administração de empresas, e foi uma opção de vida. Que pulo foi esse? Não sabia dessa foi uma opção de vida. Eu já podia ter uma outra vida, e aí eu optei por isso. Eu disse, não, eu não quero trabalhar, eu não quero ter rotina. Mas o que foi essa virada, assim? Em que momento foi essa virada? Na verdade, foi uma escolha não pensada, porque quando foi o momento de fazer faculdade, que eu saí da escola, eu tinha 16 anos, né? Eu sempre fui muito precoce na escola. E aí, esse momento, eu morava no Piauí ainda, então o curso de arquitetura era um curso distante, estava começando na faculdade. Foi tanto que no ano que eu fiz vestibular para arquitetura, foi o primeiro ano da Universidade Federal. E aquela coisa da empolgação, 16 anos, você não sabia direito o que você queria, e era uma coisa que eu achava que era muito técnica. E aí eu entrei na faculdade de administração, me formei, pós-graduei. E aí, quando a gente veio morar aqui em Fortaleza, eu disse assim, bom, não é isso que eu queria para a minha vida. Queria trabalhar com arte, queria trabalhar com pessoas, queria trabalhar no momento que fosse um momento de felicidade, porque ninguém faz projeto, ninguém renova casa no momento triste. Todo mundo faz porque está crescendo, a família está crescendo, ou vai comprar uma casa nova, ou vai nascer um filho. Então, a gente é convidado por isso. Então, eu sempre acho que é um momento muito festivo, é um momento muito promissor das pessoas. E isso é um reflexo um pouco do meu trabalho. E aí essa virada de chave foi nisso, de ter uma vida burocrática, de rotina, de ter um emprego. E aí eu disse, não quero isso para minha vida, não. Eu quero trabalhar conversando com pessoas, vendo coisas bonitas, trabalhar assim, com E o primeiro, ficasse com medo não nessa mudança? O primeiro que tu pegasse? De o primeiro projeto? Não tive o menor medo. Na verdade, eu comecei, como todo mundo, né? Eu estagiei, eu trabalhei com um projeto de iluminação, o meu primeiro trabalho. E aí surgiu a necessidade de ter vi o primeiro cliente, o primeiro projeto, e aí foi uma pessoa que foi muito querida. Hoje em dia, até hoje, eu tenho muito contato com a minha primeira cliente, e aí foi uma coisa assim, aquele misto de medo e de desafio, tanto que foi um projeto que eu ainda tenho ele guardado, ele foi todo feito à mão, eu fiz perspectivas à mão coloridas com aquarela. E aí, tanto que eu já joguei muita coisa fora nessa época. Aí gosta do que faz. E eu tenho ele guardado, esse projeto.
E aí, tanto que eu fui convidado ano passado por essa cliente para fazer um retrofit nele. Infelizmente a gente não fez porque ela está com outros planos para Portugal, mas foi muito prazer. E eu tenho muito orgulho dele, desse caminho todo. André, e falando de referência, assim, do teu trabalho, das pesquisas que você faz do garimpo, assim, se você pudesse escolher uma pessoa, independente de quem seja na história, assim, para ter uma semana de imersão, de mentoria dentro do escritório, conversando e vendo tudo que aquela pessoa faz, quem é que tu imaginava aí? Uma pessoa não é uma pessoa ligada ao meu trabalho. Independente, pode ser qualquer um. Não é. Se eu tivesse que escolher uma pessoa para fazer isso, para fazer essa mentoria, para trazer inspiração, para falar sobre uma série de coisas, eu acho que eu vou morrer de rir agora, mas eu chamaria Yves Saint Laurent. Jura? Era. Por quê? Porque eu acho que o Yves Saint Laurent é uma pessoa, para mim, no século XX, eu acho que é uma das personalidades mais marcantes que o mundo já teve. Pode parecer fútil, uma pessoa que lida com moda, etc. Mas o Yves Saint Laurent, ele, em 50 anos, ele disse como o mundo inteiro vai se vestir. E aí, isso não é só se vestir, não é só roupa. É composição de tecido, é composição de cores, ele foi fatores históricos, ele homenageou culturas, ele homenageou artes, né? Coleção Mondrian, ele falou sobre Rússia, falou sobre o Marrocos. Ele criou, as pessoas conhecem história, né? toda uma história. As pessoas conhecem o Marrocos por um jardim que era dele, o Jardim de Majorelle, um azul que só ele tem. Ou seja, tudo isso é como referência, como criação, que eu me considero um criador, é o que eu acho que eu adoraria ter ele uma semana falando sobre composições, sobre viagens, sobre cores, sobre o que ele viveu, os momentos bons, os momentos loucos. Isso é algo que Beth Cunha fala muito, é da ligação entre a moda, toda essa parte com o mundo dos tecidos, dos interiores estão bem ligados, né? Não, quando era só tapete, a gente ia com referência, pegava os tecidos que estavam as cores, essas coisas, o que ia acontecer no ano, para a gente ter uma referência. Depois que eu comecei a trabalhar com tecido, né, a referência nossa é moda. Sim. Porque tudo que acontece na moda vem para interior também. Sim. Então tem essa é a base nossa. Vai para a moda e as fábricas são as mesmas, os fios são os mesmos e as cores eles têm que aproveitar a mesma também. Então puxa tudo para a decoração. Então, será que tem um traço de Yves Saint Laurent nos projetos do André? Eu acho que tem, porque o André tem uma finalização. Tem. Essa aí é impressionante. A rapidez que ele tem de não estou puxando saco, não. Ele tem uma finalização, assim, a rapidez de composição, de tudo harmonização. Muito resolvido já, né? Já sabe, o conceito ele não já é fica muito em dúvida. resolvido. Não. Entendeu? Às vezes passa por aqui, André, o que é que tu acha? Eu já puxo ele para... Mas o cliente espera isso de mim. O cliente, muitas vezes, ele é inseguro, ele tem dúvidas, e ele espera que eu seja seguro. Ele quer que seja resolutivo. Mas eu acho que é uma coisa sua, assim, é um toque seu. Porque tem outros arquitetos que também interior, outros profissionais que aparecem aqui também, que tem outras peculiaridades. Tá entendendo? Mas, assim, a sua é esse fizinho mesmo. Fecha rápido. Eu acho que os clientes dele, eu acho que já sabem, porque é incrível como ele vai fazer. Eu acho que os clientes entregam a chave e vão quase que viajar, né, André? Assim, eu peço para não ficar comigo. Faz a composição inteira, não me perturbe, eu vou fazer tudo, confia em mim, eu vou lhe entregar pronto. E assim, quando tem alguma mudança, é algo muito sutil, não muda muito, não. Não, mas é porque o meu projeto, muitas vezes, dentro do escritório, ele é bem resolvido. Quando, por exemplo, naquele momento da criação, que a gente passa da criação, que eu passo para a parte técnica, na grande maioria das vezes eu já sei o que é que eu vou... Tanto que muitas vezes, você é testemunha disso, Guilherme, de muitas vezes no meio do processo, estou no meio da obra e eu já te ligo e digo, eu quero um quadro esse. Porque guarda o quadro. Porque eu sei que o resultado que eu quero é aquele. E dá certo. É o que dá certo. Muitas vezes, no meio do processo também, às vezes eu venho aqui na loja, eu venho ver papel, eu venho ver cortina, eu sei que é aquilo que eu vou querer. Às vezes você está montando também, aí você monta, está pronto. A gente pensa que é do cliente, não, esse aqui eu vou guardar para outro. Para outro. Esse aqui não entra, mas esse aqui resolvido. bota o cliente e tal ambiente, isso aqui já está pronto. A gente já fotografa ele, né? Já deixa ele pronto para já colocar em outro projeto.
Aí você já muda. Você está fazendo... É como se você tivesse 2, 3 projetos ao mesmo tempo. Mas isso e é muito de mim também. Eu sempre fui muito bem resolvido. Bem resolvido que eu digo, desde criança, o que eu queria, como era que eu queria fazer as coisas. Eu sempre fui organizado. A minha mãe guarda até hoje cadernos da escola. Parece que é hoje em dia, parece que é a minha agenda. E era muito colorido? Não era muito desenhado. Eu sempre desenhei muito, mas não era colorido. O meu universo não era de cores. O meu universo sempre foi de formas. Eu sempre tinha muito desenho, muitas formas, brincadeiras de formas. E eu criava verdadeiras histórias. A mãe tem um livro de receitas que ela escrevia numa página, a parte de trás era em branco. Eu acho que está todo desenhado. E se você for olhar ele é uma história, ela tem uma continuidade. Então eu tinha esse lado muito... Então, esse lado sempre para mim foi muito resolvido. E aí, ainda hoje quando eu digo assim, eu quero que seja assim, eu quero que seja esse caminho. Tanto que é muito difícil, muito difícil. Os clientes são sempre... Não, meus clientes são maravilhosos. Eu agradeço a todos os dias a Deus por eles me escolherem e a gente poder fazer isso. É muito difícil um cliente que na primeira apresentação eu tenha que refazer. E também é muito, muito, muito difícil em projeto a gente apresentar 2, 3 propostas. Muito difícil. A gente é aquela coisa muito mais resolvida, mais mastigada, mas quando chega ao cliente, parece que é o reflexo do que ele queria ver. Quando e aí se reflete no final você também. Você procurou conhecer bem o cliente, na realidade Sim. é isso, né? Você tem todo um processo de conhecimento, entender o que ele quer. Nisso, já afundila que não precisa... Não, e aí eu sempre digo que isso é uma série de fatores. Além de conhecer muito, tem uma coisa que eu acho muito importante, é o repertório. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu vou a fundo, assim. Às vezes um cliente chega até mim no escritório, naquele começo, assim, a gente conversa, aí eu vou ver rede social, vou ver o que é que ele gosta, vou ver como é que ele vive, como é que ele convive. Então tudo isso vai entrando dentro dessa sensação, desse reflexo. E aí eu vou transferindo isso para o meu Winchester aqui guardado, que eu tenho muita coisa guardada na cabeça. E aí eu vou transformando isso, aí isso traz segurança. E quando eu falei no começo da autoridade do design, eu não estava brincando não, porque se uma pessoa entrega a chave da casa para falar assim, ó, faz, que eu volto depois só para morar, tem que confiar muito no trabalho da pessoa. Eu sou muito seguro, me garanto. Eu tenho certeza que o pessoal vai ser bom. Né? Sei, eu sei o que eu tô fazendo. Dúvida. Senão você não estava colhendo. A gente vê a trajetória do teu trabalho e vê que realmente é uma crescente já de muitos anos. Sim. E eu não tô vendo teto não, viu? Eu não tô vendo teto não, tô vendo céu. Deus te ouça. Daqui para cima. Ainda tenho muita coisa para... Sabe, eu tenho essa sensação. Às vezes as pessoas falam... Os meninos que me perguntaram isso. Ai, André, porque eu já fiz tanta coisa e tal. Eu disse, tem tanta coisa que falta eu fazer. Eu tenho muita vontade de fazer, eu tenho muita vontade de realizar. Eu acho que ainda tenho muito caminho pela frente. É o projeto dos sonhos, assim. Eu ainda quero fazer um projeto disso específico, de alguém específico. Tem algo assim não, que... Alguém não, mas se eu fosse um grande projeto dos sonhos, eu acho que eu teria, talvez um hotel. Hotel? Mas eu queria fazer tudo. Tudo? Do saguão à suíte presidencial, passando por restaurante, piscina, os banheiros, os quartos, todo tipo eu queria. Eu ia fazer tudo colorido, cada um talvez que tivesse vários temas e que tivesse vários perfis. Quando for fazer, que seja tudo Bete Cunha, viu? Quando for fazer, que seja tudo Bete Cunha. Com toda certeza. Não esquecer desse pequeno detalhe. Gente, vocês imaginarem... Vamos lembrar, se eu ver um projeto de um hotel, eu já falo, tá lembrado, né? E eu adoro hotel, né? Toda vez que a gente viaja, para mim é um prazer maravilhoso discutir sobre qual é o hotel que eu vou. Aquela sensação daquele programa que não foi feito para você, mas que você se apropria por alguns dias, que ele passa a ser a sua casa, seu quarto. Aí eu acho que é bárbaro. Curtiu o hotel? Curti o hotel. Eu acho que por isso talvez eu tenha o projeto dos sonhos, talvez fosse um hotel. Imaginar que eu não tenho um cliente, eu tenho todos. Não é porque eu tenho que agradar todo mundo que vai lá. Então... É mais difícil. É mais difícil. Mas eu Mas eu me garanto. Eu me garanto. Total. Eu acho muito massa. O cara fazer um hotel inteiro. Mas eu só queria se fosse tudo. Eu gosto de trabalhar também. Pode mandar para mim. Manda que a gente faz aí. Mas eu não sei se a gente passa isso para você também. Mas a gente aqui, adota os profissionais que trabalham com a gente. Tem uns que a gente já, assim, toma conta, né? Eu acho que
trabalha tanto, convive tanto, que a gente conhece tão bem, que a gente sabe já o que não Já mostra. entende um pouco da cabeça. Não, isso aqui nem isso mostra nem pra fulano de tal, não. Ó, mostra isso aqui. passa, que isso aqui não gosta, a gente já sabe tudo. Às vezes a gente tá escolhendo, a gente acostuma né? A gente tá escolhendo alguma coisa e fala assim, isso aqui leva... Não, isso aqui leva porque isso aqui o André vai gostar. Tem pontos assim Sempre que a gente traz para as lojas. Essa escolha da gente, que eu faço, a curadoria de tecido, tapete, papel, tudo, eu sempre compro. Às vezes tem umas coisas assim, não, isso aqui é a cara de fulano. Isso aqui eu vou comprar porque eu sei que ele gosta. Tem sempre isso. Eu não compro, eu tenho que agradar a todos. Na realidade é essa, né? Todo mundo mas tem uns que a gente conhece tanto que a gente sabe que aquilo vai específico para ele. Às vezes as pessoas não entendem isso, sabe, Beth? Às vezes quando o cliente, no meio do processo, diz, eu vou ver cortina, tenho que ver tapete. Diz, nós vamos ver na Beth Cunha. Na verdade é um reflexo disso. Porque a gente sabe, nós profissionais sabemos que aqui a gente vai ter exatamente o que a gente busca, o que a gente procura. Né? Nessa composição que a coisa vai acontecer. Eu acho isso bárbaro. E a gente sente. Eu, como profissional, pessoalmente, particularmente, sinto isso. E aí é aquela coisa de você se sentir em casa, você saber que você pode... eu não tenho limite, eu posso ir até onde eu quiser, que a coisa vai acontecer. Isso é muito prazeroso. Eu acho que é um reflexo... Quem ganha com tudo isso, na minha opinião, é o cliente. Porque ele tem essa relação... você, primeiro que a loja vai querer agradar 100% ao cliente. Mas em outro partido, eu também estou querendo agradar o cliente e a gente se agrada mutuamente, porque a gente está fazendo um trabalho maravilhoso. Se a conversa alinhada, é muito mais fácil de trazer um resultado melhor para o cliente. Sim. Isso aí não tem nem o que... E o interessante não é a venda pela venda. Tá entendendo? Eu acho que essa coisa do escolher, a gente curte com você também na montagem, na escolha, tá entendendo? Porque você faz essa pré... E tem coisas que eu olho assim, que eu não faria desse jeito. Mas eu já capto uma nova maneira de eu mostrar também. Eu aprendo com vocês também. Sem dúvidas. Entendeu? Sem dúvidas. Eu estou mostrando, você está montando. Às vezes você... Não, Beth, isso aqui não fica legal, não. Aí você monta outra coisa. Eu falei assim, eita, eu não tive. Essa daqui eu vou usar. Mas aí eu vou voltar lá para o início da nossa conversa. Que eu não sei se vai ser editado. Porque eu acho que vai dar mais de 2 horas de conversa aqui. Tem problema. Mas olha, eu volto lá no início da nossa conversa. É a experiência. Foi por isso que eu disse que eu não estou querendo, lá no escritório, fechar nada com ninguém. Eu não estou vendendo nada. Eu estou querendo proporcionar experiências. E sai naturalmente. Naturalmente. É por isso que eu quero receber à vontade, que as pessoas se sintam à vontade comigo e que elas possam conversar sobre o que a gente não tem a mais, a gente pode conversar sobre tudo, que eu possa ouvir dela o que ela não gosta, que ela possa também me ouvir, dizendo o que eu acredito. Então, isso é a experiência. E é por isso que a gente tem essa liberdade de ir na loja, de dizer assim, isso aqui não vai ficar legal, não, vamos mudar. E aí, isso eu acho prazeroso, vir trabalhar aqui. Tanto que tem dia, é sempre na hora do almoço, né? Porque é o horário que eu pego Beth Cunha dentro da loja, que é melhor, né? Eu não tenho horário de almoço, né? E aí eu venho na hora do almoço, Beth Cunha está sempre na loja. Nossa consultora master que entende de tudo, conhece tudo. É um prazer inenarrável. Então, às vezes, você está escolhendo tecido quando ela sai lá da sala dela toda garbosa, toda bonita, né? Que é também o meu desejo é um dia, porque a gente não está mais usando máscara, mas eu queria tirar a máscara como Beth Cunha. E aí, quando ela vem, parece que ela legitima o que a gente está escolhendo, né? Apesar de já estar tudo resolvido, ela diz, vai ficar bonito. Pronto, pode fechar, porque vai dar certo. Tá falado. Tu falou, tá falado. Eu também tenho a liberdade de vocês gostei. Não, ela também disse que não gostou. Eu acho que isso é muito importante, sabia? Eu acho você que poder falar também, eu tenho que falar a verdade. Quer dizer, a minha verdade. Eu posso dizer assim, eu tenho abertura com você para dizer assim, gostei não. Tem. Mas eu gostei. Aí fica. Não, mas acontece muito. Mas é importante eu digo que eu não gostei isso. e falo porque eu não gostei. De repente pode ser, não, Beth, realmente não. Ou não, Beth, eu acho que fica bom. Aí cada um tem sua posição. Às vezes cola, às vezes não cola, mas o importante é essa troca, né? É um crescimento. E não deixa de ser também, porque se eu pegar André de alguns anos, é outra. A evolução que a gente vê também. Sim. Entendeu? A evolução sua, a minha, tá entendendo? A segurança de quando eu abri para hoje, o que eu aprendi também. Lógico que eu tenho uma bagagem anterior, mas é o dia a dia aqui
que a gente vê todas as possibilidades e já vê o que dá certo e o que não dá. Aham. Então, assim, eu considero você minha cria também. Ah, viu? total. Você Mas tá você- na... Tô com ciúme agora. Mas você sabe que, falando da história do Amarelo, da cliente lá do Amarelo, foi um dos primeiros projetos que eu fiz com a Beth Cunha. Tá vendo? É, Eu não lá na sabia. Santos Dumont ainda. Vixe, Não entrega não. Na Sem Santos nome, sem nomes. E aí era a sala, tinha que ser amarelo. Meu Deus, o que eu vou misturar esse amarelo, né? Aí a gente tinha que fazer a composição de É de tecidos. sempre esse amarelo aí, já é de longas Não, esse datas. é o amarelo problemático. Não, o problema é que tu não gosta de amarelo, é de longas datas, sempre foi assim. É, ou eu é acho que vem de recente? outras vidas. Outras mas, vidas. mas olha, aí eu tinha um problema do amarelo e foi na Beth Cunha que eu achei o que eu queria. Que era uma estampa linda que, eu não sei se ainda tem, mas era vendido com a Donatelli. E aí era uma estampa que era os macaquinhos. E aí era assim, com vários tons de amarelo Essa e é verde. antiga, viu? E aí a composição da sala tinha, porque era uma coisa assim meio Rio de Janeiro, meio Brasil. E aí era para ter um pouco de amarelo, aquela atmosfera mais fresca. E aí uma das estampas disse, pronto, vou resolver o meu amarelo aqui. Ela vai ficar feliz, vai ficar lindo, e aí vai. E eu também sou da coisa, por isso que eu acho que eu gosto daqui. A Beth tem um pouco disso, da questão da experiência, de ousar, de pensar, de fazer composições. Ultimamente, aquele tecido dos meus sonhos, né? Aquele que tem a onça e a floresta junto. Eu acho que isso aí empolga a gente. André confia tanto que já fiquei até sabendo que já fazem troca de papel de parede da tua casa de surpresa, assim, sem nem ficar sabendo. Como é que foi essa história aí? Não, e eu chego e dou meio o Como é papel que foi parede. essa história aí? Alguém conta aí direito, por favor. Não, foi um processo. Foi. Pra esconder. Esconder dentro da casa dele. Não, eu porque- quase descobri, né? Mas aí quando eu cheguei, eu tive a surpresa do papel que ficou lindo. Mas conta, como é que foi isso aí? O Pita falou contigo? Durante a viagem? Estava na Inglaterra, não é foi isso? eu, Pita, as consultoras, tudo. E a gente fez uma reunião para escolher o papel de André. Não, que a gente estava há um ano pensando na ideia de mudar o papel parede do hall e da sala. E aí eu tinha escolhido um, o Alexandre queria outro. Eita. Mas nós tínhamos que achar um meio termo, né? E aí foi definido mais ou menos esse papel. E aí passou. Não, a gente esqueceu de falar de papel. E aí, no meio da viagem, do nada, o rapaz do papel parede pergunta o meu endereço. O aplicador. Eu disse, mas o que o Felipe quer o meu endereço? Aí o Felipe, por que você quer o meu endereço? Não, eu errei. Foi sem no querer. seu prédio, mas... Não era na sua casa, não. E aí, ok, quando eu chego em casa, aí o Alexandre vai dizer assim, olha, tem uma coisa que pode ser que você não goste, mas vai preparado. Quando eu abro o elevador, papel parede lindo, do jeito que eu queria, ficou lindo. Olha aí. Não faço nenhuma aliás, ressalva. Eu já conheço a casa também. A casa é bonita. E é cheio de Beth Cunha lá, pelo visto. É, né? Tô muito. sabendo E as aí, festas já. são boas. São. Se tem uma coisa que esse povo sabe fazer é receber, né? Não, juntar o André e o Pita para receber Não, mas a gente recebe com tanto carinho, e a gente muito só recebe bom. quem é do coração. Muito bom. Né? Então, a gente, nós somos muito discretos, assim, a gente não é todo... Eu digo, às vezes a gente tenta até se resguardar um pouquinho, mas as pessoas que vão na nossa casa são pessoas realmente muito queridas, pessoas que a gente quer muito, então a gente tem que receber bem. Receber, deixar à vontade. O próprio projeto ficou muito agradável lá, né? É muito confortável para gostoso. receber, Sim, assim. tem a nossa cara. Tem a questão da experiência, tem umas misturas que são muito da minha personalidade e a do Alexandre, mas que eu acho que a mistura ficou boa. Foi bem. fácil, sim, tu e quem o Alexandre quem dá decidir. o Não, foi horrível. ponto Acho que final. é o pior Quem é? cliente que eu já tive na Tu, vida. O Alexandre é o pior cliente Eu acho que que eu o já pior tive na cliente que eu minha já tive vida. toda a minha vida. Alguém porque... paga esse corte para mandar pro Alexandre, por favor. E tu Não, escolhe, ele e tu sabe disso, escolhe, ele diz. tu Hã? consegue escolher para tu mesmo? Consigo. Porque eu tenho essa dificuldade. Eu também, eu resolvo sou a vida ruim. de todo mundo, só não resolvo eu tinha a minha. certeza o que eu queria. O Certeza. problema não é que eu não sei, é que eu tenho muitas possibilidades para mim. Eu não consigo deixar só uma. Não, pois lá em casa eu tinha certeza, segurança o que eu queria. A minha casa, eu nunca... Quando a gente chegou ao processo de fazer a casa, quando eu casei, fui morar numa casa que não foi feita por mim, foi feita por uma pessoa que eu adoro, mas não me pertencia, claramente, né? E aí, quando foi a ideia de a gente mudar de apartamento, e eu fazer a minha casa, eu não me senti em nenhum momento desafiado. Eu sabia exatamente o que eu queria, qual era a atmosfera que eu queria. O problema era ter o Alexandre. Porque tudo que eu dizia que eu queria, aí ele queria que eu fizesse coisas de 5, 6 anos atrás. Aí eu dizia, não, Alexandre, vamos fazer uma cor mais nova. Ele, não, mas chegou a minha vez, agora eu quero que eu acho tão lindo quando você faz nos outros. E aí a coisa foi acontecendo, a gente foi tendo alguns ajustes, mas deu tudo certo. E lá na casa do André tem uma parede, assim, que é quase uma referência da arte brasileira. Ah,
Cara, toda vez que eu vou lá, eu fico olhando e analisando cada um, perguntando disso, perguntando daquilo. O André é extremamente viajado, culturado, né? Letrado. Entende muito de arte. E para quem não sabe também, pessoal, eu sou o diretor da Galeria Ponto de Vista. Tô sempre pegando... Nós tínhamos falado, só estavam falando de Betcunha de tecido, Tem que falar um pouquinho, Vamos né? lá. Deixa eu puxar um pouquinho pro meu lado também. também. E o Alexandre e você sempre estão mandando referências também. A gente conversa muito sobre arte. É muito acrescenta muito ao meu conhecimento e, consequentemente, à galeria, o conhecimento de vocês. E eu vejo que nos teus projetos, as obras de arte, elas não são nem de longe assim, escolhidas como peças de decoração. Realmente, tudo tem um sentido, tudo é muito bem colocado. É literalmente uma referência. Assim. Eu queria saber um pouquinho mais assim dessa bagagem de arte que você traz e que eu tento sugar um pouquinho de vez em quando. Eu acho que é um olhar curioso. E aí vem da Janete Costa, vem do Mies van der Rohe, que é essa relação bonita da arquitetura, do design de interiores, da arte. E aí é aquela coisa do repertório. Toda viagem, quando a gente faz... Toda viagem que eu faço um roteirinho. Nesse roteiro a gente tem gastronomia, a gente tem um pouco de passeio para a gente turistar, conhecer culturalmente como é esse lugar, e ter o roteiro arte. E aí foi muito bom. Isso foi um casamento perfeito, eu e o Alexandre, porque para a gente viajar, a gente sempre tem visitar um museu, visitar uma galeria, e ele acompanha tudo. Desde que seja, às vezes, uma galeria mais nova, ou um museu clássico, ou agora, como a gente foi na última viagem, a gente foi a Paris, a gente foi na Galerie Christian Dior, ou seja, uma galeria que é voltada para a moda, ou seja, tudo isso é arte, e tudo isso é um reflexo. E aí, quando eu fui pensar a minha casa, tinha esse caminho. Eu queria que fosse a gente, não vou dizer, não vou me intitular um colecionador, quem dera. Tem tanta gente que tem tanta coisa, talvez diferente do que eu tenho, né? Eu tenho uma coleção do que me agrada. Exatamente. Né? Eu tenho muita arte cearense, eu tenho muitas referências daqui do nosso estado. Mas é isso, essa composição, isso aí a gente vai construindo. E a arte, eu acho que é muito disso. Muitas vezes os clientes me pedem assim, eu vou botar na sala, eu quero esse quadro. E aí eu vou sempre em busca, eu não questiono muito. Eu vou sempre em busca de tentar harmonizar o que ele busca, mas eu vou fazendo a minha função de formador de opinião. Eu vou orientando, eu vou conduzindo para que a coisa aconteça. Eu acho que essa coisa do orientar, eu acho que o profissional ele tem que orientar, ele não pode forçar. Sim. Você tem que dar as opções dentro do que ele gosta para ele escolher. Exato. Não para ficar a cara dele. E também sem aquela coisa não parecer uma galeria, nem aquela coisa do modismo, do momento, né? Daquela coisa, eu vou em busca do que o cliente quer, do que ele pode. Também isso é uma coisa muito importante, a gente entender. Não adianta eu, sei lá, sugerir para um cliente, um artista que está na moda, que está catalogado, que ele tem super expertise, mas aquele ele não faz parte muito da realidade dele. Às vezes não faz sentido também para o cliente, não só financeiramente falando. Né? Eu prefiro que ele compre uma boa obra de arte, que toque o coração dele, que tenha... desperta ele vai começar a observar. É o caminho. Eu vou ter um momento com ele, né? Que eu vou terminar, vou finalizar o projeto, e ele vai seguir com a vida, e quem sabe isso aí vai contribuir para novas aquisições, novos entendimentos, novos caminhos. O que eu acho que tem muita identificação assim do meu trabalho na galeria com o teu trabalho com os clientes, é porque eu vejo e admiro muito a forma como você conscientiza o cliente sobre o sentido e o valor da arte, não necessariamente o valor monetário, não necessariamente comprar uma obra cara, mas saber que aquilo ali é feito é fruto de uma produção de alguém daqui, que tem uma referência cultural e que não é simplesmente colocar qualquer peça para decorar o ambiente. Isso não é o quadro que combina com o sofá, não. É muito o propósito da gente, de desmistificar isso, de não só... Porque acho que as pessoas que não têm muito acesso e conhecimento ainda, não tem aquela coisa de a obra de arte é só num espaço muito restrito, algo muito caro para pessoas muito especiais, e não é. Sim. Aqui em Fortaleza a gente tem vários artistas que estão produzindo um trabalho muito, muito interessante, com um valor proporcionalmente falando acessível, e que eu acho que você abre muita porta, como a gente também tenta abrir, para os clientes conhecerem isso, se conscientizarem disso, e eu vejo que muitos acabam pegando gosto nisso. Sim. Então literalmente muito interessante, é muito bonito de ver isso, porque a gente meio que dissemina, né, a arte
para as pessoas. E uma das coisas que mais me deixa confortável, isso não é rasgando seda, mas a ponto de vista tem esse lado. E a gente não sente que é uma coisa, um negócio, que você está querendo vender algo. Você quer que fique... Tanto que em muitas situações a gente já conversou sobre isso. A gente quer que fique a melhor peça, no melhor projeto, bem aplicada, iluminado, do jeito que tem que ser. E às vezes mas não é mais cara também. não é. Na grande maioria das vezes, às vezes é um produto que não tem... Não é aquele para aquela peça mais cara. Quando tem alguns clientes que pedem, alguns já aconteceram, dizem, eu quero peça essa, a gente vai atender. Mas não é esse lado. Diferente que muitas vezes eu sinto disso. Antigamente, né? A gente tinha esse lado muito daquela coisa da venda, da pessoa, porque tem quadro e tem que ser isso, uma obra cara, porque isso coroa o projeto. Diz que eu sempre tive isso para mim. O que coroa, o que faz um bom projeto, não é o que tem nele. O que faz um bom projeto é a composição. É a colocação. Da forma como a gente coloca. Como você apresenta ele. Exatamente. E uma das coisas que eu estou começando a observar aqui em Fortaleza, quer dizer, eu estou vendo dentro dos arquitetos, essa nova visão para a arte popular cearense, que está começando a aparecer dentro dos projetos aqui. Não estou dizendo que não se usa, mas a maneira como está sendo colocada, apresentada, ela está sofisticando também. Né, que era justamente essa coisa da Janete. Né? Eu estou vendo muito aqui. E a parte de obra de arte. Eu acho que está crescendo, está um novo momento. Sim. Que eu estou aqui em Fortaleza há 25 anos. Quando eu cheguei aqui 25 anos atrás, não existia nada disso. Nada. Fortaleza é outra... Dentro desse meio de interiores, é outra cidade. Mas eu acho que isso é um reflexo, sabe? Eu acho que esse reflexo é muito relacionado a, número um, acho que a proporção que a população, que as pessoas da cidade viajam, veem outras coisas. Hoje, você tem acesso a muitas situações. Falando da história do hotel, você chega num bom hotel, tem belos quadros, tem sempre uma coisa exposta. As pessoas têm a visita aos museus, às galerias nas outras cidades. Isso eu acho que é um grande caminho. E outra coisa, às vezes, são as redes sociais. Talvez porque seja as pessoas, quem está aqui acompanha uma pessoa que mora em São Paulo, em Nova York, em Paris, e aí as pessoas veem que outras praças têm esse apelo da arte, esse uso desse produto, de tudo isso. Então, eu acho que isso Está mudando aqui. Eu acho que muda um pouco a mentalidade. Isso serve como uma formação de uma nova sociedade. E não tenha dúvida que você está fazendo parte disso aí, de fazer essa mudança. Eu tenho certeza disso. E a gente está aqui também na peleja para fazer essa evolução, vamos dizer assim. Né? Na parte de tecidos aqui, a gente está fazendo vai ser a nova coleção, né? Tudo desenho exclusivo. Olha como os tapetes, aí vai uma coisa. Olha vai que puxando. maravilha a pessoa imaginar uma loja que eu vou comprar um tecido que tem uma estampa exclusiva e eu vou fazer essa composição com quem criou essa estampa. Sim. Né? Isso é uma coisa que... E outra coisa, e também uma estampa exclusiva de um valor acessível. Sim. Fazer com que nem tudo que seja bonito, belo, né, seja ligado ao caro. Né? Não existe essa coisa do caro. Não, acho que não existe então essa proporção. Gente, André, então se falando de arte, assim, só para ter uma curiosidade, você que é tão fascinado pelo mundo da arte, assim, se pudesse escolher uma obra, um artista, assim, que você queria uma obra para ter, assim, no ponto auge da sua casa. Para me ter, são dois. Eu queria muito ter um Degas, uma das bailarinas, e eu adoraria ter um Picasso da série cubista. Jogo alto, né? Eu não quero nada. Mas eu queria ter um Picasso da série cubista. Eu acho que é emocionante. Rapaz, agora eu pensava que ele ia pegar mais leve. Ele veio com... Você disse que era para ser o que imaginasse é uma referência. Vou falar pro Peter. Peter, vamos começar a procurar aqui umas obras. Vou deixar a parede reservada. A próxima surpresa vai ser... Próxima surpresa. Espero que a próxima surpresa seja desses dois. Não inventa. A próxima surpresa, tomara que não seja um desses dois. Ou que seja, né? E o Peter é o pior cliente de todos que você já teve, né? Mas na verdade, eu digo isso brincando, mas na verdade, ele, vamos defender ele. Mas defendendo ele. Mas na verdade não é isso, é porque tem uma série de coisas que para ele também tudo foi novo. Sim, de poder escolher. Também não é da área. Vamos dar um desconto. Não é da área e convive, cria um apuro, né?
do que você vê, de uma série de informações. Tem um projeto assim que tu não faria de jeito nenhum. Cara, não faço. Não me peça que eu não faço. Que eu não faria. Ou então algo que já te pediram, tu falou assim, não tem a menor condição de eu fazer esse tipo de projeto. Não tem. Como eu disse, eu sou movido muito a desafios. Não tem nada que eu dissesse, eu não faria. Não tem isso, não. Tem como não. O cara faz o que botar, ele tá... Casinha de cachorro. A gente tá fazendo agora. Uma casinha pra pipa. Uma casinha pra pipa. Na verdade, eu não tô fazendo nem uma casinha de cachorro. A gente tá com um projeto que a gente tá fazendo um dog place. Tá É um lugar pros cães se divertirem, num apartamento. Mas dentro do apartamento? Dentro do apartamento. Os meus clientes, eles resgatam cães de rua. Já tem 6 lá. Sério? Dentro do apartamento. É um apartamento? Uma maravilha. A gente tirou um estar íntimo e aí transformou num dog place. Tem um quartinho, tem um comedouro, tem um lugar para eles guardarem as coisas. Só não tem lugar para banho por conta do apartamento. E pra a gente eles tá fazendo guardarem as coisas. Guardarem as roupinhas, as coleiras, as guias. Gazinho para ele estudar. Mas e a gente está fazendo outro cliente também, criança. Que é uma casa nas dunas, que dentro do projeto a gente tem um espaço também que é um dog place. Esse vai um pouco mais além. Tem uma sala de banho, tem um spa, tem um lugar dos cães, tem um lugar para resguardar as cadelas quando elas estão no cio. É bem... Hoje em dia, tá aí. É eu pensei um desafio. que fosse te pegar. Não. Sabe que ele ia falar cachorro. Eu queria fazer o quartinho da pipa. O Pita não quer a pipa de jeito nenhum. Não. O Pita quer a pipa ela não quer um quartinho, ela quer o apartamento todo. Pra quem não sabe, a Pipa é meu cachorro, minha cadelinha maravilhosa. Solta pelo pra todo lado. Isso aí é o de menos. Faz parte, ela é tão linda, o pelo é só coadjuvante da história. André, projeto que tu mais se orgulha, assim, que tu passa assim e fala assim, foi eu que fiz. Que eu mais me orgulho? Não tem nenhum assim especial. Todos eles... Por isso que eu digo, meus clientes são todos muito especiais. Não precisa dar nomes pra não criar ciúme. Tem algum que tu olha assim e fala assim, aí eu me superei. Aí eu peguei todos, né? Não, todos são muito, muito, muito especiais. Eu tenho... Cria um vínculo, né, com o cliente também. Eu crio um vínculo. A grande maioria dos meus clientes, quase todos, assim, eles se tornam meus amigos. A gente tem afinidade, até porque o processo do projeto é um processo. É uma psicologia. A gente tem que conhecer as pessoas. É um relacionamento. A gente entra na casa das pessoas, a gente convive da forma mais literal da palavra. A gente convive da intimidade das pessoas. Por exemplo, às vezes a gente está no meio da finalização, a gente tem que arrumar o banheiro, e aquele banheiro tem ali a escova de dente, tem escova de cabelo, a gente arruma, e aí eu tenho total liberdade de entrar. E quando está na obra ainda, 2 banheiros separados, cama tem que ser tal largura, porque um dorme, ou quarto separado, tem que contar a história toda. Entra na vida Entra total, na vida né? da pessoa para depois chegar no projeto. Não tem como. Mas não tenho nada assim, eu tenho me orgulho de todos na vida não são flores, né? Mas existem alguns aqueles que foram mais problemáticos, etc. Mas tem alguma história assim cômica, diferente, de algum projeto, de alguma situação? De alguma situação, de projeto? Não. Tem uma história muito, muito engraçada, que não é um projeto, mas é uma história de Casa Cor. Casa Cor sempre tem história. Tem, mas tem uma história muito engraçada. Teve um ano de Casa Cor que eu estava assim, super estressado. Eu quis abarcar o mundo com as pernas, então era um espaço muito grande. Você imaginar um espaço de Casa Cor de mais de 100 metros quadrados. E aí no meio da obra aquela coisa difícil. E aí não saía, não ia, não voltava, não ia, não voltava. E aí teve um dia que eu peguei, tinha que quase virar à noite. Aí a gente jantou, a gente fez um jantar em plena Casa Cor. Que aí a gente ligou para um restaurante, né? Aí quando eu disse, olha, a gente tá... Aí a pessoa do restaurante perguntou, você tem prato? Não. Quando chegou, veio o garçom com o prato lá, a gente montou a mesa, com taça de vinho e tudo. O pessoal, em plena meia-noite, a obra lá acontecendo, instalando um piso, a gente jantando. Foi muito, muito engraçado. Mas isso faz parte de várias histórias. Perrengue é o que não falta nesse ramo. Mas se você quer fazer uma entrevista, faça uma entrevista só sobre Casa Cor. Dá pra fazer um documentário. É um documentário. Eu tenho muita história. É muita história que eu tenho também. Eu tenho muita história. Aconteceu cada coisa, de virar à noite, de tomar porra, de sair lá, lombrada de cola. Não, de Casa Cor até eu superei até medos.
Eu superei até medos em 2013, em plena Casa Cor aqui ali na Rui Barbosa. A casa infestada de morcego, eu ficava lá de madrugada, os morcegos passavam rente à minha cabeça. Eu nem via, eu queria que terminasse. Tem algum projeto em outras cidades, outros estados, outros países? Tem. A gente está agora executando um projeto em São Paulo, tem projeto em Recife, Brasília. Teve um projeto muito interessante. Tá aí, um grande orgulho. Você perguntou agora, eu me lembrei. Eu tenho um projeto em Londres, que é de uma grande amiga, uma pessoa assim, da família, uma grande irmã. E a gente fez um projeto que foi um projeto a 4 mãos, porque tinha uma arquiteta na Inglaterra, que é uma arquiteta que trabalhava com restauro. Foi um projeto de uma casa vitoriana. E aí a gente fez a casa externamente é uma casa vitoriana do final do século XIX e internamente é uma casa brasileira. Com piso de madeira, com cores, com paredes brancas, que tanto que é um orgulho. Toda essa casa é em St. Albans, numa cidade próxima a Londres, e as pessoas da cidade vão visitar a casa do quão inusitado é. Você vê por fora aquela casa austera, da porta de laca vermelha, mas por dentro é uma casa de um brasileiro, que tem atmosfera, que tem cor, que tem Foi tudo feito à distância? Foi. Eu fui algumas vezes a Londres, mas a gente fazia tudo muito remoto. Eu tinha muita sinergia, tanto com a arquiteta que estava fazendo o projeto arquitetônico, porque teve todo um processo de restauro, né? Lá são tombados até as plantas que tem no jardim. Lá tinha uma oliveira que não podia sair, tinha umas árvores de azervinho do lado de fora que também são típicas da região, não podiam sair. A gente teve que manter. Só para você ter uma ideia, lá a gente teve que manter, uma parte foi refeita uma coberta. E aí as telhas, elas foram mandadas para uma fábrica na Lituânia, que as telhas eram envelhecidas, para elas voltarem na mesma cor. Ou seja, tudo isso é um processo, faz parte da história. E aí a gente tem que acompanhar uma obra que eu estava no Brasil com 4 horas de fuso horário e executado por uma pessoa que era da Noruega. E aí, imagina a dificuldade que era para ele entender. No dia da instalação das luminárias decorativas, das luminárias de teto, para ele entender que a lâmpada não era no centro do ambiente, foi difícil. Mas a gente conseguiu. Me diz uma coisa. Quem quer fazer um projeto com o André Monte, como é que faz? Fala com quem? Bate na porta do escritório novo? Pode bater na porta do escritório novo. A gente vai receber com todo amor e carinho para tomar um café e falar sobre esse projeto. Pode me ligar. Pode ir lá no meu Instagram, tem lá uma abazinha que você clica. Manda o arroba. André Monte _. Tem um cliquezinho lá, que você clica, vai abrir um formulário do Google, vou perguntar várias coisas, só para me saber exatamente que projeto que a gente vai fazer. Saber se a pessoa gosta ou não de amarelo antes dela entrar, né? Não, eu não pergunto isso. Mas na pergunta do briefing tem. Quais são as cores preferidas? Mas se gostar de amarelo, a gente faz. André, um prazer imenso te ter aqui. Eu acho que se deixar, a gente passa até amanhã, porque história não falta. Já acabou? Depois que terminar as câmeras, a gente começa... Vamos de novo. Realmente os detalhes e as histórias. Não, mas brincadeiras à parte, é até importante pra gente ter você aqui no nosso primeiro episódio dessa série. A gente gosta muito da sua presença, de trabalhar com você. Espero que outras pessoas vendo isso tenham uma conexão maior com você e que isso gere frutos para você. Agradecer a sua presença, agradecer a presença da nossa ilustre, incrível, maravilhosa. Não, ele é autoridade. Na verdade, são 2 autoridades, né? Agradecer também a Beth Cunha, também conhecida como mãe. Obrigado, André. Obrigado a todo mundo. Quem quiser ver esse episódio vai estar no Spotify, vai estar no YouTube e também no nosso Instagram, @BetCunhaInteriores, @BetCunhaTapetes. E a partezinha que a gente fala de arte, eu acho que eu vou jogar lá no @arte.de_vista também, que é para poder o pessoal ficar por dentro. Mas eu não quero agradecer, Guilherme. Considerações... Calma, jovem. Calma. Considerações finais, por favor. Muito obrigado. Fique à vontade. Para mim é um prazer enorme ter participado. Para mim é muito bom falar do que eu gosto, falar do meu trabalho. E é um prazer enorme fazer isso com vocês. Não vou dizer uma loja, é uma família, né? Que eu tenho como minha família também. Me sinto à vontade quando eu entro toda vez pelas portas das Beth Cunhas e da Ponto de Vista. Eu me sinto muito à vontade, muito acolhido. Isso é muito bom. Trabalhar dessa forma dá outro ânimo. E eu queria agradecer por eu ter sido o primeiro
de ter feito isso, não por ter sido o primeiro, mas ter sido feito essa escolha, porque eu também acho que é uma experiência, é a primeira vez que a gente está fazendo. Vão ter outros episódios, eu tenho certeza, melhores, ou com outros conteúdos, mas eu achei bárbara a ideia. E eu só tenho a agradecer a todo o carinho que vocês sempre tiverem comigo, sempre tiveram com a minha família, tiveram com os meus projetos, com os meus clientes, eu não preciso nem falar. E aí é um prazer enorme. Se você é o primeiro é porque a gente tem essa abertura e essa conversa leve para poder começar com você. Tem considerações finais, Beth Cunha? Tenho. Primeiro também te agradecer, né, André? Mas eu também queria mostrar esse lado nosso, seu e da empresa, que não é uma coisa muito... Não é uma... Engessada, Engessada, exatamente. Não é, a gente não trabalha aqui venda. A gente trabalha essa coisa do convívio, uma escolha humanizada, toda. É uma experiência que você tem aqui. O cliente vai chegar aqui de maneira descontraída, vai estar aqui conversando, vai escolher naturalmente, e nada muito forçado. Eu quero que ele compre consciente do que tranquilo, que ele está comprando preço, produto, o trabalho. É um conjunto, não é só uma venda. Né? Então é isso, pessoal. E a equipe também, né? Agradecer Beth Cunha não é nada sem a equipe. Claro. Nossa equipe, tanto da Vai Pra Marte, que gravou aqui tudo pra gente, como a nossa equipe da Beth Cunha em geral. E muito obrigado. É isso, pessoal. Um abraço para todos. Tchau, né? Obrigado. Tchau. Beijos. E me chamem de novo. Vai dar certo. Titia te amo.